Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai continuar a conversa que a gente teve na semana passada com a Clarissa. Então, se você não sabe quem é a Clarissa, você vai fazer uma pausa e aí você vai no link que está embaixo da descrição e vai assistir a nossa entrevista sobre alquimia e interpretações de sonhos, né? E na entrevista passada ela falou que ela tinha um jogo. E a gente combinou de falar nessa entrevista, né? Só que como tá todo mundo no Ziriguidum e tal, tô só eu e o Robson hoje, mas a gente vai falar sobre esse livro fantástico. Então, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa chovendo à tarde, isso em outro horário. É um prazer estar aqui de novo com a Clarissa, falando aí do jogo dela. Estamos bastante curiosos, vamos ver o que sai hoje daí para a gente entender um pouquinho mais do trabalho dela. Bom, seja bem-vinda de novo, Clarice. E dessa vez eu não vou pedir para você contar a tua história de novo, toda a parte, mas eu queria, para o pessoal que está fora, só se apresenta rapidinho, tipo um mini bio rápida, para quem acabou de cair de paraquedas aqui, e a gente vai focar na história de, tipo, como é que esse jogo surgiu. Então, na história dos símbolos do inconsciente, né? Então, de onde que veio a ideia? Por que alguém que está enfiada na academia resolve fazer um jogo que vai lidar com alquimia? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Robson. E obrigada a você também que está aí acompanhando, participando. Estou muito feliz, né, com esse momento. Esperava bastante tempo, então estou muito feliz de compartilhar algo que para mim é um ouro, né? É a pedra filosofal. É muito importante para mim esse jogo. Então você me perguntou como que eu cheguei, vou me apresentar rapidamente e aí eu conto como que eu cheguei. Bom, eu sou psicóloga junguiana e fiz assim caminhos bastante plurais. Acho que como todo mundo, né, vai fazendo as escolhas, vai refazendo. Então eu fiz primeiro um caminho em ciências das religiões, fui estudar mestrado e doutorado, ciência das religiões. Estudando aí, eu estudei morte, sepultadores, entrevistei os sepultadores para entender como eles representavam o pós-morte nos sonhos deles. Então, eu sempre estive interessada em sonhos, né? Aí fiz, né, um doutorado também trabalhando no neoateísmo, compreendendo esse processo da descrença e esse novo fenômeno, né, um ateísmo que cresce com outras bases, porque o ateísmo antigo era filosófico e o contemporâneo ele tem bases científicas, darwinistas, enfim, fui atrás de compreender isso. Comecei como psicóloga numa universidade, a Universidade Federal do ABC, atuando com direitos humanos, mediação de conflitos, gênero, isso me abriu um campo mais para um campo político, né? Para uma área de uma relevância assim, das políticas públicas, e eu fui articulando isso com esses campos, que eu sempre tive interesse, né? Esse campo esotérico, místico, não só interesse, né? Eu leio carta de tarô desde que eu era nova, assim, menina mesmo, e tenho mais de 70 baralhos de tarô, então assim, eu tenho esse aspecto muito forte em mim. Fiz astrologia numa escola de São Paulo, conhecida, Escola Gaia, fiz 7 anos de formação mesmo, né? Fui astróloga de algumas revistas, revista Capricho, escrevia, fazia rádio, aquela coisa toda para adolescentes, né? Então, você que está aí me assistindo pode já ter me lido lá na Capricho. E aí, assim, eu sempre tive essa interface, né, entre o científico e o esotérico, religioso, e aí eu fui também para um universo de gênero, né, uma compreensão da importância desse debate público. E aí fui articulando isso, né, nas minhas pesquisas. Fiz um segundo doutorado já em psicologia, trazendo essas relações entre religião e gênero, mas sempre mantendo a minha clínica junguiana, estudos de sonhos. Tive um canal de estudo de sonhos, um canal super amador, que eu interpretava sonhos. As pessoas me mandavam sonhos e aí a gente conversava, claro, tinha um questionário, uma entrevista, porque o sonho é sempre vinculado à experiência da pessoa, né? Não é perdido no mundo, né? A gente não pode interpretar um sonho sem a pessoa sonhadora. E aí, se a pessoa me autorizava, claro, ia para o canal, a gente brincava e tal. Então, era um canal
assim, bem amador mesmo, mas me trouxe essa experiência importante do aprofundamento no estudo de sonhos. E aí, eu fui juntando essas experiências, né? Eu fiz 3 pós-doutorados, né? Uma área também de ciências humanas e sociais, eu trabalhei feminismo islâmico, fui trazendo essas experiências de gênero e religião, então essas tensões, né, muito sérias. Eu já estava em círculos sagrados de mulheres, também comecei a coordenar e a liderar, porque sou junguiana, comecei a estudar gênero, fiz um 2º pós-doutorado em estudos de gênero, e essas experiências elas foram se juntando. Na verdade, esse momento que eu fiz o meu 2º doutorado e esse pós-doutorado em estudos de gênero, eu estava morando na Argentina, em Buenos Aires. Fiquei lá com a minha família, 2018, 2019, final de 2017 até o início de 2020. Foram 2 anos e meio, assim. E foi uma experiência importante para mim, porque aqui no Brasil eu tinha aquela vida maluca, né? Estava numa universidade concursada, na clínica, atendendo. E aí, na Argentina, eu tive uma oportunidade que é esse voltar-se para dentro, né? Eu tive uma oportunidade de ter mais momentos para mim, continuei trabalhando, mas muito menos, num ritmo muito menor, sem uma obrigatoriedade tanto de horários, eu estava numa retirada mesmo. E ali eu mergulhei num processo criativo muito importante que culminou no jogo. Eu estava ali com um canal, né, de estudo dos sonhos, e a questão da alquimia, ela foi se desenvolvendo através dos estudos dos sonhos, né? A gente tem, na psicologia junguiana, alguns autores e autoras que estudam fortemente essa área, Edward Edinger, Marie-Louise Monfrans, o próprio Jung, né? A gente tem esses estudos da alquimia, imaginação ativa, a gente tem um livro, eu acho ele super importante, acho legal mostrar, porque ele é muito forte na alquimia aqui, chama Anatomia da Psique, o simbolismo alquímico na psicoterapia, e aí esse jogo, na verdade, ele surgiu num sonho, eu voltei na pandemia, tá? Assim, eu voltei em fevereiro de 2020, e em março de 2020 parou tudo. E eu vim com os meus filhos, né? Hoje eles são adolescentes, eu achei que eles iam fazer amigos aqui, né? Porque estavam voltando depois de 2 anos e meio para a terra deles, né? E aí a gente chegou, eu estava voltando para o meu trabalho depois de 2 anos, né? Eu pedi uma licença, né? Eu tinha um cargo público. E aí parou tudo. Claro, todas as pessoas têm suas histórias, né? De pandemia. E eu já vinha desse processo criativo que eu contei para vocês. E ali foi gestando, né, cada vez mais esse processo. Eu fui me trabalhando muito, né? Eu sempre anotei meus sonhos, mas eu fui desenhando as imagens dos meus sonhos, né? Eu tinha um caderno de desenhos, além dos relatos, e eu comecei a desenvolver muito fortemente um roteiro de interpretação de sonhos a partir de tudo que eu lia, né? Então, título, emoções e palavras-chave, personagens, o que cada personagem sentiu, qual a relação com os personagens na vida desperta. Eu fui desenvolvendo, né? Como eu faria um outro final para esse sonho, né? Como a minha consciência, aqui, né? O meu ego organizaria de outra maneira o meu sonho, o final. Eu fui brincando com um roteiro que já vinha sendo desenvolvido, claro, no canal, né? Em todo esse processo. Até que em 2022, eu estava num sítio da minha família tem um sítio em Extrema, é um lugar bem gostoso, próximo de São Paulo, assim, dá 1h30, 2 horas, e aí eu sonhei, né? Eu tive um sonho que na verdade, assim, os sonhos, os pacientes me contavam os sonhos deles, e esses sonhos iam virando relatos, assim, escritos, e eles ficavam num formato de carta. E aí isso ia caindo numa grande roda que tinha fogo, tinha água, tinha uns elementos ali. Então, essas cartas dos sonhos dos pacientes iam caindo. E foi aí que veio o insight do jogo, a partir dessa imagem desse sonho, que foi muito maluco. Eu estava atendendo as pessoas, elas iam contando e aquilo ia se transformando em cartas. E aí eu entendi, né? No outro dia eu já rabisquei, né? E falei, opa, então eu tenho que transformar sonhos de pacientes que me autorizarem ou sonhos de pacientes que já estão publicados
em cartas. Aí eu fui pesquisando, mas não pode ter só uma modalidade de carta, né? Que só relato, só leitura. A gente pode trazer imagens. Como que eu vou trazer as imagens oníricas, né? As imagens de sonhos. Aí fui buscar o apoio na alquimia e dividi em 7 grandes operações, as operates, claro, em algumas tradições, a gente fala em 12 operações alquímicas, 12 fases alquímicas, mas para a psicologia analítica, o Jung elencou 7 principais. Então, a gente trabalha com essas 7, né? Calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio e coniuntio. E aí, assim, tem correspondências, né, com estudos de outras linhas, né, que não da psicologia junguiana, claro, mas aí tem toda uma visão voltada a esses processos de transformação de consciência. Então, aí foi assim que eu criei o jogo, cheguei no jogo, foi isso. Não, o pessoal tá louco para ver as cartas, ver como é que funciona, como é que é o jogo, então explica um pouquinho para a gente. Eu vi que você trouxe um PowerPoint para mostrar, né? Trouxe. Eu vou primeiro mostrar aqui com a carinha que ele. Eu não sei onde está a câmera, aqui. Ele tem essa carinha aqui, né? Atrás ele tá. Ficou caprichadão. Tá bonito. Eu suspeita, né? Aí ele tem. Eu fechei a minha luz aqui, só um minutinho, gente. Ele tem um livro, que é o livro dos símbolos, foi todo preparado, tem uma equipe, tá? Eu não trabalhei sozinha, né? Eu coordenei, eu tive a ideia, toda a organização, mas tem uma equipe toda que trabalhou junto. Então, é um livro dos símbolos que a gente compilou dicionários de símbolos, e, na verdade, assim, é uma experiência resumida para o jogo. Então, não é um dicionário de símbolos, é para o jogo, né? Trabalha com vários símbolos para a gente produzir uma amplificação simbólica. Aqui tem o livro do jogo, que além de ter a explicação, procedimentos, objetivos e tal, tem também a fundamentação teórica, né? Fases alquímicas, amplificação simbólica, imaginação ativa, fala sobre esses processos, e tem a pesquisa principal que a gente fez, que é uma pesquisa que a gente aplicou no terceiro pós-doutorado que eu fiz em psicologia clínica junguiana o ano passado. Então, a gente aplicou em 40 terapeutas junguianos para eles fazerem a avaliação do jogo numa sessão. Posso continuar mostrando? Tudo bem? Massa demais. Faz fundo. A gente tem o tabuleiro do jogo, ele tem as fases alquímicas aqui. Então, a gente tem cada uma dessas, né, dessas faixinhas é de uma fase alquímica, né? Mortificatio, eu estou ruim aqui, né? Aqui a gente tem separático, coniuntio, acho que é isso, né, gente? Isso. Se o pessoal ficou com dúvida, eles assistem a entrevista anterior, que a Clarice explica o que é cada um desses. Faz uma pausa, abre um link embaixo e... Isso, teve o outro encontro que a gente falou sobre isso mais profundamente. E esse tabuleiro só é utilizado nos jogos coletivos, porque esse jogo ele pode ser individual, né, como uma sessão mesmo, que a pessoa traz um tema de vida para ser trabalhado, eu já vou falar, né, dos objetivos, e pode ser coletivo, que as pessoas vão compartilhando os sentidos, os significados, e vai se construindo algo coletivamente. E aí, só no jogo coletivo que tem isso. E a gente tem ele online também, pode ser feito online. Aqui a gente tem 3 tipos de carta, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas depois vou passar os slides, que fica mais fácil, né? Essa é a de imagem. Então, a gente tem vários tipos de imagens aqui, algumas são... por exemplo, aqui a gente está falando das fases alquímicas, né? Olha, calcinatio, solútil. A gente tem pinturas de autores conhecidos e outras feitas para o jogo, autores e autoras, né? Claro. Então, a gente tem várias imagens, enfim. E aí a gente tem os relatos, que são as cartas de narrativa, conforme eu falei, aqueles que tinham o relato dos pacientes que me autorizaram, né? E também as cartas de zona de sombra, que são ligadas a pesadelos, a temas de pesadelos, tanto com imagens, aqui elas estão um pouco escuras, que essa versão saiu meio escura do jogo, é questão de gráfica, né? Algumas saem, e quanto narrativa. E atrás de todas as cartas, tem sempre uma informaçãozinha. Então, por exemplo,
A gente tem o nome da carta, o urso, tal, o autor ou autora, e tem a fase alquímica, e tem um símbolo para a pessoa escolher. Então, ela tem vários símbolos, urso, flor, luz. Aí a pessoa escolhe um e a gente vai lá no livro dos símbolos. Enfim, tem dados, né? Dado e as fichas. Vamos mostrar lá no slide, que eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas. E as fichinhas. Tá bem bonito o jogo. Pô, tá lindão mesmo. Né, porque a sua mãe, e mãe sempre acha os filhos muito bonitos. Então, vamos lá. Aí eu não sei se vocês estão vendo. Já está na tela, pode. Então tá. Então vamos lá. Tá passando os slides ou não? Não, ele ainda está na primeira tela de apresentação. Tá, então vou ter que passar por aqui, ó. Agora tá passando? Mas ele ainda não está na tela cheia. Eu sei, mas sabe o que acontece, Marcelo? Se eu ponho na tela cheia, ele não passa. Esse que está sendo o problema. Ele só passa por aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer diferente. Ó, na tela cheia eu não estou conseguindo passar. Tá passando? Não tá. Não tá. Ó, quem sabe faz ao vivo. Peraí que a gente resolve. Robson, tem alguma sugestão? Tenho. Clica no... Vai ter um botãozinho pequenininho no final do menu lá em cima. Vai ter um botãozinho de fixar. Aí você consegue diminuir esse menu que fica em cima aí. Ah, tá. Peraí. Não. Na barra de cima mesmo. Na barra de cima. Aonde vai ter... Vai para o canto direito da tela. E aí, abaixo, bem aí... Não. Um pouquinho mais para direita. Direita. Aí. Clica nisso. Full Screen Mode. Aqui tá assim, full Screen Mode, Show Tabs Only, Always Show Ribbon e Hide Quick Access Toolbar. Full Screen Mode. Sim, mas aí... vamos ver. Legal. Acho que deu certo, né? Isso, agora tá ótimo. Então, gente, olha, a gente tem uma equipe, conforme eu falei, né, que trabalhou, boa parte, assim, a gente tem a Bia Teixeira, ela foi a designer do jogo, ela também é arte educadora, artista do corpo, ela é ilustradora, e ela fez o site também. Eu, como criadora e organizadora, aí a gente tem algumas psicólogas e psicólogos que trabalharam, a Eduarda, a Camila, a Maria Elaine, o Tiago, são psicólogos, o Tiago é meu... orientando de mestrado, está terminando o mestrado agora, né, lá na Metodista de São Paulo. A Maria Elaine também trabalha comigo, está iniciando o mestrado. Então, a gente tem aí, e a Camila, que também é psicóloga, né, e a Erotilde Ribeiro de Franca é conhecida como minha mãe, e ela revisou a parte de português, né, tem bastante produção, ela é da área das letras. Bom, gente, a gente tem aí, o jogo foi criado, então, em 2022, né? Eu falo 2022, 2023, porque até que a criação se estabeleça mesmo, leva um tempinho, né? Foi no meio do ano que eu tive aquele sonho, no meio do ano de 2022. Está totalmente baseado no estudo dos sonhos do Jung, toda a fundamentação, né? Ele é um jogo terapêutico, porque ele tem uma finalidade mesmo terapêutica. Então, ele não é um jogo assim só de entretenimento ou diversão, né? Ele tem uma finalidade terapêutica, inclusive nas sessões individuais, que podem acontecer online. Elas têm um caráter assim, praticamente nem, né, às vezes nem parece que é jogo, parece uma sessão mesmo. Com algum instrumento, né? Envolve imaginação ativa, amplificação simbólica, tudo isso que eu falei, né? O estudo das fases alquímicas, pode ser usado em outros campos, a gente está testando, né? Como a gente usa em campos de arte, cultura, na área da saúde, assim, mais abrangente, estou falando em equipamentos públicos, né? Eu estou num momento de teste, assim, do jogo. Ele é colaborativo quando ele está em grupo, pode ser de sessão individual e coletiva, conforme eu já falei, e, em geral, exige a presença de uma pessoa facilitadora. Não é necessário? Não é, dá para fazer sozinho, mas a gente orienta que tem essa pessoa facilitadora, né? Por isso eu dou curso de formação para as pessoas, porque é algo que, né, tem toda uma fundamentação importante de ser conduzida ali, né? É um processo profundo de transformação de consciência que a gente
orienta que seja acompanhado, né? E aí não precisa ser psicólogo, não, né? Ou psicóloga, mas sim pessoas que estão que têm uma capacitação, né, no jogo, tem esse trabalho voltado às terapias, né, que possibilitam aí um processo de autoconhecimento. Bom, aqui, olha, a inteligência artificial brincando, quando eu relatei meu sonho das cartas caindo numa roda, a inteligência artificial fez essas brincadeiras aqui, ó. Acho que nenhuma foi exatamente o que eu vi. Aqui tem muito mais fogo, porque eu vi bastante fogo, sim, mas eu via outros elementos também, sabe? Outras coisas caindo, enfim. E essas cartas aqui, elas estão todas com desenho, né? Tinha muito escrito nas minhas cartas. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo principal? Né? É promover ampliação de consciência sobre um tema de vida. O que é um tema de vida? Né? A gente vai falar sobre isso, mas é um tema que a pessoa quer uma orientação. O jogo não é um oráculo, tá? Ele não funciona como uma previsão, vai acontecer isso, né? Como outras ferramentas divinatórias, né, podem ser usadas, como o tarô, né, uma pastral e tal. E eu não tenho absolutamente nada contra ferramentas divinatórias, se bem usadas, né? Eu inclusive, as uso. No entanto, a finalidade aqui do instrumento não é essa, tá? A finalidade do jogo, ela é trazer conteúdos do inconsciente, né? Então, o que tem dentro da pessoa para clarear mesmo, trazer esse conteúdo para a consciência. Então, a pessoa está, às vezes, com dúvida sobre um caminho a ser tomado, está angustiada, ou ela tem uma questão no relacionamento, uma questão em relação à carreira, dinheiro, enfim, ela está querendo uma orientação para algum tema, né, para alguma área da vida. Então, a resposta do jogo não é que ela tem que fazer aquilo, né, ou que vai acontecer, não, a resposta do jogo é, olha, essas imagens, esses símbolos, esses significados estão sendo evocados por você mesma quando você pergunta essa questão. Então, você está inclinada para cá, o seu inconsciente está te orientando a isso, né? O que você vai fazer com isso é a sua parte, né? A gente não está aqui para dizer o que a pessoa vai fazer, né? A gente está aqui para ajudar a pessoa nesse processo mesmo de conscientização, né? Então, é isso. Ele pode integrar aspectos, né? Ajudar a integrar, né? O jogo não faz nada sozinho, mas é isso, ajudar a lidar com aspectos, apoiar a tomada de decisões, né, deixar mais claras algumas direções internas. E, como eu falei, não é um oráculo, né, mas ele evoca conteúdos inconscientes, permite que o self, que é o nosso eu mais sábio, né, nos guie. E aí também pode ajudar no exercício de análise de sonhos, gente, porque eu uso um roteiro muito similar. Aqui no jogo o roteiro é simplificado, mas o roteiro de interpretação das cartas do jogo foi inspirado no roteiro que eu uso para analisar sonhos. Então, também pode ajudar quem estuda sonhos, quem quer aprender a lidar com os próprios sonhos, esse roteiro geralmente ajuda aqui do jogo. Bom, aqui tem algumas imagens do jogo. A gente ainda tinha aqui o Guia das Fases Alquímicas separado. Hoje ele foi compilado tudo no livro do jogo. Antes era livro de instruções, Guia das Fases Alquímicas e o livro dos símbolos. Então, hoje a gente compilou, juntou. O livro do jogo contém tudo, né? Como eu falei, a fundamentação, inclusive as fases alquímicas. A gente tem aí que eu tinha apresentado o tabuleiro embaixo, as fichinhas à esquerda, os 3 tipos de carta também lá em cima à esquerda, a caixa, enfim, aqui tem alguns itens, né, de apresentação. As cartas, gente, são 3 tipos de carta, como eu falei, cartas de imagem, de narrativa e de zona de sombra. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho. E a seleção das cartas teve 2 critérios. É um critério bem dentro da psicologia junguiana, né? Os níveis de integração da sombra pelo ego. O que é isso? Quando a gente lida com uma imagem, a gente tende a se vincular a ela ou a fazer algum tipo de relação, estabelecer algum tipo de conexão com a imagem de uma maneira um pouco mais fácil do que com o texto. O texto, ele evoca na gente funções mais racionais. Às vezes a gente está mais distante, a gente elabora mais. A imagem é mais pum, né? É mais direta. Então, evoca o que o Jung chama de funções irracionais, que é a intuição,
né, e a sensação. E no caso do texto, evoca as funções mais racionais, pensamento e sentimento. Para o Jung, sentimento é uma função racional, olha que doideira, né? Mas é que para o Jung, o sentimento julga. O sentimento julga se aquilo é bom ou ruim, e isso seria uma função racional para o Jung por conta disso. Então, assim, a gente selecionou as cartas de imagem, que são esses aspectos mais intuitivos, que integram de forma mais espontânea, tá? As cartas de narrativa, que produzem um caminho menos assim direto, menos invasivo, mas também menos fácil de criar pontes, né? Então, a gente precisa criar algum tipo de ponte. E por isso, quando a pessoa lê o relato da narrativa, a gente pede imediatamente que a pessoa faça um desenho, ou uma cena quando é grupo, mas quando é individual, um desenho. Porque aí aquilo traz a conexão da própria pessoa com a história que está sendo lida ali, que não é dela, né? Mas ela vai começar a projetar os conteúdos dela no desenho. Então, isso é interessante. As pessoas falam, eu não sei desenhar. Daí eu mostro os meus cadernos de desenho, a pessoa se anima na hora, porque eu sou tão horrível de desenho. E eu continuo desenhando, ainda publicando em artigo científico, meus desenhos. Então, assim, eu já animo as pessoas bem rapidinho. E aí, por último, as cartas de zona de sombra, que tem os conteúdos associados aos pesadelos. É mista, tá? Tem tanto de narrativa quanto de imagem, mas são conteúdos geralmente ligados à sombra, conteúdos que a gente acessa com mais dificuldade, são mais negados, né? Mais reprimidos, enfim. Então, são mais difíceis da gente lidar. A gente tem menos recursos, aí a gente tenta afastar, né? Enfim. Aí, gente, a gente tem aqui a outra seleção. A outra seleção das cartas foi feita a partir das fases alquímicas. Então, a gente foi buscando equilibrar essas 7 fases alquímicas, que, se você quiser, assiste a nosso outro encontro, a nossa outra conversa, que lá a gente fala bastante sobre isso. E aí a gente foi buscando, né, imagens ligadas a essas fases. Então, Calcinate, por exemplo, o elemento fogo, tanto em relatos de sonhos, como eu falei, né, autorizados para serem publicados, né, ou já publicados em livros do Jung, livros de pós-jungianos e jungianas, enfim. E aí eu fui, né, para cada uma das fases, buscando essas cartas. Algumas cartas não têm fase alquímica, são poucas, mas a grande maioria tem, né? Tá ligado? Essa foi uma forma da gente selecionar também. E aí, gente, as cartas de imagem, elas são 37 no total, e elas contêm 4 tipos. Pinturas de artistas renomados que estão em domínio público. O que é? Como que é domínio público, gente? Precisa o autor ou a autora ter falecido há mais de 70 anos, tá? Então, não é tão fácil de encontrar determinadas categorias. Por exemplo, mulheres latinas que faleceram há mais de 70 anos, a gente está em 2025, 70 anos, me ajudem a fazer a conta, 55, né? 1955, faleceu. Para a pessoa falecer em 1955, ela tem que ter nascido aí em fins de 800, né? Ou antes. E a gente tinha uma questão, assim, na América Latina, muito forte. As mulheres, assim, produziam muito na clandestinidade, não eram reconhecidas. A gente tem, por exemplo, a Semana de Arte Moderna e tal, mas boa parte dessas autoras não faleceram. Então, eu consegui colocar poucas mulheres assim, num contexto mais nosso, né? Isso também me chateou um pouco. A Frida Kahlo entrou esse ano, gente. Aí eu pus rapidinho nessa nova versão uma imagem da Frida Kahlo, porque ela entrou esse ano. Todo mundo usa as imagens da Frida Kahlo, mas ela não estava em domínio público. Bom, enfim, só para vocês saberem. Aí a gente tem as imagens alquímicas que estão contidas no livro Atalanta Fugens, que algumas, né? Claro, são várias aqui, não tem todas, né? Mas algumas de lá. A gente tem obras de um pintor suíço chamado Peter Berghauser, que ele trabalhou com Jung. Ele pintava sonhos de pacientes do Jung, sonhos dele mesmo. Então, muito interessante, porque o trabalho todo dele é voltado para o universo onírico. E a gente tem imagens criadas para o jogo pela Bia Teixeira, que eu já apresentei, né? Bom, vamos lá, então. Esse aqui é um verso da carta, tá vendo? A Roda da Rosa, Eduardo Potast, fase alquímica Cone Unct, o símbolo, criança, menina,
roda, grama, parque, dança ou ciranda. Todo o verso da carta tem essas imagens, essas informações, desculpa. Que, por exemplo, um exemplo da primeira categoria, pinturas renomadas. Hoje, gente, as cartas já estão com um númerozinho, tá? Todas elas têm um númerozinho. Essa época aqui que eu tirei essas imagens, já faz tempo, foi no comecinho, que na primeira versão do jogo, o jogo já passou por 3 ou 4 versões, agora a gente está na finalizada, depois de validar, né, no pós-doutorado, então agora ele já tem um númerozinho, tá? Mas aí a gente vê algumas cartas, né, o Senhor dos Dias, do William Blake, o Beijo do Gustav Klimt, o Quarto do Van Gogh e Ponte sob o Lago de Lírios d'Água, do Monet. Aí a gente tem alguns emblemas, né, alquímicos, que estão contidos lá no Atalanta Fugens. Então, esse aqui, são todos, gente, olha, estão ligados a fases alquímicas. Aqui embaixo a gente vê o fogo, né, calcinátil, a gente tem coagulátil à direita em cima, a gente tem coniúnctio, e também pode ser mortificátil aqui embaixo. Enfim, depois a gente vai conversar sobre essas imagens e o porquê dessas escolhas, tá? Aqui a gente tem cartas daquele pintor suíço que eu falei, Peter Berghauser. Ele tem à esquerda, né? É bem do menino no cavalo, é bem conhecido, tem naquele livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, é bem conhecido essa imagem. Ele tem outras aqui, olha, a dançarina de fogo, o andarilho, né? Essa daqui à direita embaixo, que não tem nome. E aí da Bia Teixeira, algumas imagens da Bia também, café, baleia, borboleta, espelho. Bom, aí a gente tem as cartas de narrativa. Tá tudo bem por aí? Vocês estão me acompanhando? Tudo tranquilo. Legal. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu estou aqui falando, mas pode me interromper. Então, vamos lá. Nas cartas de narrativa, como eu falei, tem relatos de sonhos já publicados em obras junguianas e relatos de sonhos de pacientes meus, tá? Em casos clínicos que me autorizaram. De novo, o verso da carta, gente, tem fase alquímica e o símbolo para a pessoa escolher, tá? Uhum. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver qual que pode ser interessante. Vou pegar o pequenininho aí à direita. Caminhava através de uma floresta sombria ao longo do rio Reno. Chegando em uma pequena colina, na verdade um túmulo, comecei a cavar. Pouco depois, encontrei com um grande espanto ossos de animais pré-históricos. Vivamente interessado, compreendi no mesmo instante que devia estudar a natureza, o mundo em que vivemos e todas as coisas que nos cercam. Esse é um relato de sonho, né? Que estava num livro, por exemplo. Aqui a gente tem outros, vamos supor, olha, eu viajava com amigos e meu marido para uma ilha. Lá, meu marido só ficava dormindo. Eu fazia todos os passeios com meus amigos, e num desses passeios, quando voltamos para o hotel, ele estava acordado e queria fazer algo comigo. Eu queria ver o mar. Abri as portas da sacada do quarto, que tinha vista para o mar. Essa sacada chegava em uma escada de madeira, que era móvel, e que subia e descia com o movimento das águas, levando para o meio do mar. Caminhando com dificuldade, me segurando nas cordas, após alguns degraus surgiu uma cobra, uma anaconda imensa, gigante, que mais parecia um dragão. Ela estava a 2 passos de mim, com a boca aberta e olhos vermelhos que me encaravam fixamente. Fiquei com medo e resolvi retornar ao quarto, mas as escadas se movimentavam e eu precisava de ajuda. Pedi ajuda para meu marido. Ele ignorava e ria de uma maneira sarcástica. Só respondeu, segue. Então, esse é um relato de caso clínico que eu coloquei aqui. Tem aí as águas, né? Tem solútil. A gente depois trabalha um pouco com essas imagens. E a gente tem as cartas de zona de sombra. As cartas de zona de sombra, elas também têm fragmentos de pintura ou pintura de artistas renomados que estão em domínio público. Tem obras do Peter Berghauser, tem imagens da Bia Teixeira e tem relatos de sonhos, tá? Então, aqui um exemplo, né? Aqui, olha, separação do Edvard Munch, essa primeira à esquerda, né? A queda de Ícaro, aqui. A gente tem a caveira com cigarro aceso, do Van Gogh. Aqui a gente tem do Peter Berghauser, uma carta aí que envolve essa coisa da cabeça ali, né? Um processo tomado por um fantasma, uma depressão, enfim. Aí eu aqui já dando ideia para as pessoas interpretarem. O avião da Bia Teixeira, um avião caindo aí,
Cemitério também, da Bia Teixeira, e algumas cartas de relatos, que são relatos de sonhos que evocam situações mais densas, né, de pesadelo. Então, olha, tive um sonho perturbador, era outra época. Para tomar banho era necessário queimar livros. Eram escravas negras. A gente já corrigiu, colocamos escravizadas, né, que é a forma correta, que faziam esse trabalho. E os jornais noticiavam o futuro. Antes de tomar banho, li uma notícia sobre uma criança e um gato que morriam com queimaduras. Eu tomava banho em um cenário apocalíptico. Havia um incinerador para queimar livros. A atmosfera era amarelada. Uma menina negra chorava. Eu dizia para a mãe salvá-la, porque ela estava toda molhada e ficaria doente. A mãe a colocou em uma fogueira azul para secar, e ela parou de chorar. A mãe dizia que agora ela estava bem, e eu dizia que não, que ela morreria queimada. A menina tinha crescido, éramos amigas e eu a protegia. Queria vê-la casada com um bom homem. Outra notícia no Jornal do Futuro. Essa menina, já mulher, tinha tocado um grande advogado. Não sabia se isso era positivo ou negativo. São sonhos, né? E a gente vai trabalhando com eles. Como que é a dinâmica do jogo? Tem 3 grandes momentos. Primeiro, a gente escolhe o tema de vida. Parece uma bobagem, às vezes a pessoa já sabe o que quer, tem que explorar mais, né? Tem que explorar, tem que entender a angústia da pessoa. Porque, né? O que ela está, de fato, buscando. Às vezes a pessoa não sabe direito, assim, tão elaboradamente, ela acha que sabe, ou ela está ali com uma questão mais superficial, precisa explorar mais, né? Depois dessa exploração, a gente anota, né, chega no tema de vida e vai fazer a rodada de interpretação das cartas. A clássica, o jogo clássico, eu estou falando aqui do individual, a sessão individual, tá? Eles são 3 cartas, a pessoa tem a primeira rodada e a gente faz o roteirinho, né, de interpretação, a segunda rodada e a terceira, depois a síntese interpretativa final, que vai responder o que a gente, né, trouxe lá no tema de vida, vai trazer uma resposta. Alguns exemplos de temas de vida, qual a orientação do jogo para determinado tema, como elaborar tal situação, tal caminho vai ser positivo, é uma boa escolha, o que ela implica, o que ela traz, o que significa ou representa essa pessoa na minha vida, o que eu tenho que aprender com essa situação, eu devo tomar essa decisão, o que vem junto com esse passo. Lembrando que não é um jogo de sim ou não, né? Você pode até falar, eu devo tomar essa decisão, não vai vir sim ou não a resposta, vai vir sempre imagens que vão trazendo aí o significado, né? A gente vai construindo esse significado, o significado nunca está pronto, né? Enfim, qual é o meu papel nessa situação, né? O que o jogo orienta a fazer, como reescrever os elementos de dor que compõem essa história, ou seja, tem perguntas mais complexas, perguntas mais simples. E aí o roteiro básico de interpretação das cartas, gente, aqui, como eu falei, eu ainda estava com... Isso foi da primeira fase do jogo, mas a gente tem poucas adaptações. Primeiro a gente anota o número da carta, né, e o número da rodada. Então, por exemplo, a gente sorteou uma carta no dado, né, eu vou mostrar para vocês, que eu acabei... Olha, aqui a gente tem um dado, não sei se vocês estão vendo, dá para ver, que eu não sei onde está exatamente a câmera. E aí, esse dado tem faces que é I, de imagem, N, de narrativa, ZS, de zona de sombra. Essas faces se repetem e tem N/I, que a pessoa escolhe, se ela quer narrativa ou imagem. Então, a primeira questão é jogar o dado e ver que tipo de carta que saiu para você. Você vai trabalhar com uma imagem, com uma narrativa ou com uma zona de sombra, né? E aí, depois, você sorteia a carta dentro daquele tipo, né? Sorteando a carta, a gente precisa anotar um número. E aí, se é uma carta de narrativa, como eu falei, vai fazer um desenho, né, para a sessão individual. A gente pede que a pessoa faça um desenho do que se destacou na história para ela, do que ela foi inspirada. Não precisa desenhar certinho, mas o que aquilo inspirou nela, o que se destacou, tá? E aí, sempre lembrando, gente, não é uma interpretação, no quadrante tal, não tem chão, então essa pessoa não está concreta. Não é esse tipo de interpretação psicológica. A gente está só querendo fazer emergir conteúdo inconsciente ali para a pessoa se vincular com aquele conteúdo da carta. Então, ela vai colocar a alma dela ali, né? Está começando a colocar a expressão dela. E aí a gente trabalha, pergunta quais as emoções que se destacam, as palavras-chave, e a gente vai anotando tudo isso. A pessoa facilitadora sempre tem que anotar. A pessoa cria um título, a gente pede para a pessoa criar um título,
a gente trabalha com os personagens. Quem são os personagens e quais as características, né? Então, por exemplo, aí dei um exemplo, né? Homem assustado. Porque não é só falar, tem aqui sei lá, um cara aqui com uma vestimenta. Não é só descritivo, a gente precisa qualificar esse personagem. E, claro, a pessoa que facilitadora, ela pode perguntar, né? Ela vai explorando. Elenca todos esses personagens. Aí depois o desfecho. O desfecho, gente, é um momento em que a pessoa pode construir um outro final, né? Olha, se você fosse fazer uma cena do próximo capítulo, continuando essa história que você contou, porque no caso, gente, da carta de imagem, a pessoa não desenha, a carta de imagem, a pessoa conta uma história. Então, assim, olha, o que está acontecendo nessa cena? O que você acha que está acontecendo? Ela conta essa história. E aí, com desfecho, a pessoa, ela continua a história, né? E na carta de narrativa também tem ali uma historinha já pronta, né? Um relato já pronto, ela desenhou, ela vai falando novas coisas, e aí ela fala o que seria a continuação. Depois, essa etapa da fase alquímica, em geral, né, está indicada na carta, e o que a gente faz como pessoa facilitadora é conversar com a pessoa sobre aquela fase alquímica, o desafio ligado, né, o desafio psicológico ligado àquela fase alquímica, e como aquilo tem relação com o tema de vida da pessoa, porque até então a gente não estava falando do tema de vida, estava falando da carta. Depois, ela escolhe um símbolo, a gente vai lá no livro dos símbolos, lê, né, e faz uma amplificação, ou seja, a gente brinca com o significado daquele símbolo, amplifica, vê o que faz sentido para a pessoa, o que ecoa no universo dela de significados. Às vezes, nada do que a gente leu, ela já tem uma coisa que não tem nada a ver, que é da experiência dela lá, e que ela vai falar, não, esse símbolo aí me lembrou não sei o quê, né? E aí a gente nem aquilo que a gente leu nem serve para tanta coisa. Mas é isso, é um estímulo para a pessoa refletir sobre o símbolo, né? É um começo, é um ponto de partida. E, por último, a relação da carta com o tema de vida. Então, a gente tenta estabelecer por que essa carta veio, né? O que essa carta está dizendo para a gente? Quais indicações? O símbolo foi importante para a gente brinca e faz isso 3 vezes. Né? E depois a gente vai fazer uma síntese final, né? A síntese, a gente pega as emoções e palavras-chave das 3 cartas e pega só 2 de cada, a gente vai resumir. Pega os 3 títulos e cria um título final. A gente pega os personagens e tenta ver os padrões, por exemplo, olha, repetir um padrão, sei lá, um masculino negligente, um masculino agressivo, um masculino cuidadoso, enfim, um feminino triste, um feminino criativo. Enfim, a gente tenta ver esses padrões, né? Aqui tem uma figura mais velha, que ela parece, né, de 2 formas diferentes, mas ela pode ser aí uma figura, um velho sábio, né? Alguém que está trazendo conselhos, enfim. Aí faz a síntese do desfecho, né? Como que ela terminou, encaminhou a história dela, né? Nas 3 cartas. É legal o desfecho porque tem a ver com a dimensão do desejo, né? O que a pessoa queria que acontecesse com aquela carta, ela dá um jeitinho ali no desfecho. Então, a gente cria um desfecho único, final, a partir dos 3 desfechos. Depois, a 5ª síntese tem a ver com as fases alquímicas, né? A gente vai entender o recado, a ordem que as cartas apareceram, o que a pessoa tem que fazer ali de processo, né? Depois dos símbolos, ela vai criar uma frase que envolva aqueles símbolos que ela tirou, mas não precisa ter os símbolos, o sentido, né? A pessoa pode fazer da maneira como ela quiser. Tem gente que é menos racional, eu sou muito função pensamento e intuição. Então, assim, eu sou fortemente pensamento, tem gente que não gosta desse método, né? Aí você tem que se adaptar também a pessoa que está ali, a maneira como ela funciona, a possibilidade que ela tem de construir sentidos e significados, né? Então, a gente, às vezes, não dá uma orientação tão racional, né? A gente vê que a pessoa trabalha numa outra lógica, a gente adapta. E, por último, a relação com o tema de vida, onde a gente tem que responder mesmo, né? Quais as orientações finais que as cartas ofereceram para lidar com o tema de vida inicial. Então, é uma sessão que dura mais ou menos 1h30, a sessão do jogo. Aí, gente, aqui já é a pesquisa. Não sei se vale a pena apresentar um pouco da pesquisa, Marcelo, Robson, o que vocês acham? A gente está bastante tempo falando, né?
Não, putz, seria muito legal para mostrar para o pessoal que o jogo, tipo, não foi um jogo criado do nada e tal. A ideia ele manifestou a partir de um negócio que é uma coisa séria do Jung, como a gente chegou a ver na outra entrevista. E eu achei fantástico que você conseguiu pegar todos esses conceitos e colocar ele. É como se fosse um facilitador de uma consulta junguiana, né? Isso, exato. Ele trabalha nessa linha mesmo, né? É um instrumento que você pode usar na terapia, mas não necessariamente você precisa ser junguiano Terapeuta. ou psicólogo, mas assim, você vai aprender esses conceitos específicos e operacionalizar isso num sentido do cuidado com o outro, né? No sentido terapêutico mesmo. Bom, a pesquisa, né, ela foi feita com 40 terapeutas, né, de abordagem junguiana, que seriam jurados aí do jogo, né, e é um pessoal com formação, especialização, mestrado, doutorado, todo mundo, formação de analista junguiano, então gente com estudo mesmo, né, em várias áreas aí, né, e que atua com a terapia junguiana. E aí os temas de vida, gente, né? O ser humano, nesse ponto, é trabalho e amor, né? São os temas que se repetem na vida. Aí tem, né, decisões, mudanças e rumos de vida, decisões sobre estudo, relacionamentos familiares, saúde, trauma, espiritualidade. Eu estou dizendo assim, esses foram os temas que a pesquisa compilou de um modo geral, genérico, né, gente? Porque, assim, quando a pessoa faz a pergunta, ela é muito mais específica, tem uma complexidade maior. Aqui eu trabalhei de uma maneira mais temática, né, organizando os temas. E aí a gente tem, por exemplo, o desenho. Olha como funciona o desenho. Eu vou ler rapidamente para vocês entenderem. Tem uma carta que fala assim, olha, a pessoa pega essa carta, né? Tinha acontecido um acidente na estrada. Havia muito sangue e várias pessoas machucadas. Meu pai tinha uma caminhonete, então começou a colocar as pessoas nessa caminhonete para levá-las para o hospital. Eu ficava com medo, pois havia muito sangue. Nós tínhamos que estancar o sangue, mas não sabíamos se íamos conseguir. Depois eu aparecia na sala do meu apartamento. Estávamos eu e meu marido e uma pessoa que eu não conhecia, um estrangeiro, que se esparramava no sofá, apossando-se do controle remoto. Eu pensei, nossa, que estrangeiro folgado. Aí, olha, o tema de vida dessa pessoa é uma mulher, ela trouxe o tema de vida antes dessa carta, né? Como posso melhorar em relação aos relacionamentos amorosos? O que eu preciso aprender? Era isso que ela queria saber. Saiu essa carta. Aí a primeira coisa que eu falo para ela, olha, eu queria que você fizesse um desenho, né? Do seu jeito, daquilo que se destaca para você nessa cena, ou do que te inspira. E aí ela faz esse desenho à direita. Daí eu pergunto para ela, me conta um pouquinho sobre o seu desenho, né? Para eu entender. Ela falou, olha, são duas mulheres, uma acidentada e a outra que está cuidando. Eu me vejo assim, eu sou uma mulher que cuida. Nos meus relacionamentos, eu sou uma cuidadora. Vocês veem que o desenho já automaticamente evocou a relação com o tema de vida dela. E assim, a carta que ela tirou não tem nada a ver com o tema de vida dela, né? O que essa carta tem a ver? Esse sonho dessa carta tem a ver com amor? Nada. Mas a pessoa, ela já está ali com uma disposição, porque ela está buscando isso, ela está buscando esse encontro com o jogo. Então, quando ela faz o desenho, ela projeta o conteúdo dela que importa. Eu sou uma mulher que cuida, como essa que está aí, teve um acidente, ela está colocando para dentro todo mundo, né? Está estancando o sangue. Eu sou essa mulher que cuida. E aí a gente já tem uma série de imagens desse feminino para trabalhar, né? Nas relações. Só dei um exemplo. E como psicóloga, isso ainda vai facilitar, né, para a pessoa que está atendendo alguém, né? Não é tanto, apesar de ser um jogo, não é assim no sentido de você se divertir. Eu faria mais ou menos um paralelo com Mahalila, né? É o jogo que a gente entrevistou, né? O autor, inclusive, é o jogo da vida. O Nixon, né? A gente entrevistou dois autores, o Nixon e uma senhora também. E é muito legal essa parada, que é um jogo, mas no sentido de tornar lúdico alguma coisa que a consulta poderia deixar fechada e a pessoa não se abrir e ficar guardando, e a hora que ela está distraída ali desenhando e tal, você vai pegando os detalhezinhos, né? Exatamente. Pô, é fantástica a ideia, parabéns mesmo.
Legal, que bom, obrigada. Eu conheço o Nixon também, já fui lá na casa dele, já joguei com ele já jogou meu jogo também, bem legal. E aí, assim, essa pesquisa, né, gente, ela teve esse objetivo de verificar a avaliação desses 40 terapeutas sobre o jogo, né? E aí, claro, se dependendo dessa avaliação, validar, né, o jogo. Mas é interessante como as sessões foram feitas online, tá? Numa plataforma online, e o jogo a gente tem lá no site, né, do jogo, que é símbolosdoinconsciente.com.br, a gente tem lá uma plataforma para jogar. Ela é restrita, né? Mas ela está ali como uma interface para jogar por lá mesmo. Bom, então, pensando aqui nessa categoria, olha o que acontece com o desenho também. A gente tem aí, eu nem vou ler essa daqui, né? Senão a gente fica com muita leitura, mas assim, está falando de a madrugada se aproxima, 2 pastores, não sei o quê, vestidos de pele de cordeiro, estão com seus cajados, e aí eles se olham, e aí eles percebem que eles têm que tomar caminhos distintos, um tem um desejo de vingança, o outro, né? Aí começa a falar assim, tal, eu falei a mesma instrução, né? Olha, faz um desenho daquilo que te inspira, te chama atenção. Quando foi feito o desenho, ela começou a fazer o desenho, está meio apagado, né? Mas ela parou e falou assim: nossa, esse é o lugar onde eu fui violentada, abusada sexualmente pelo meu primo, quando eu era jovem. Porque ela foi descrever o lugar, né? Quando eu perguntei, é um lugar fechado, escuro, tem uma floresta, tem um rio. Aí ela, puf, esse é o lugar, né? Que aconteceu. Foi muito forte, porque a pergunta dela era a seguinte: por que eu me sinto abusada pelas pessoas no trabalho, nas amizades, parece que eu ofereço, sabe aquela pessoa que fala, eu dou a mão, que é o braço, todas as pessoas, elas fazem, elas abusam de mim, eu quero fazer uma coisa. Aí foi muito interessante, porque trouxe, interessante assim, né, gente? É lógico que é super difícil, violento, né? Não estou falando aqui, né, da riqueza da experiência no sentido de evocar isso, né? Mas é super difícil. E aí, então foi na hora que ela leu que não tinha nada a ver. Assim, lógico, ali tem, né, a separação né, e a vingança, mas não necessariamente. E ela nem estava pensando no abuso do passado. Aí ela fala que ela só tinha contado esse episódio para a irmã dela quando ela era nova, quando aconteceu. Ela não tinha contado nem para os pais, ela não tinha contado na terapia, uma terapeuta. E saiu no meu jogo. Então, eu achei muito forte, né, como um dado de pesquisa, muito interessante, né? Bom, aí a gente tem um outro desenho que aconteceu depois, a pessoa era uma arte terapeuta, né? E aí ela fez todo o jogo e no final ela estava tão empolgada com a experiência que ela resolveu fazer um desenho de tudo aquilo que ela tinha vivido para me entregar. Então, foi a síntese dela, a maneira dela de fazer. Aí a gente tem a questão da história. Por exemplo, quando sai uma carta de imagem, tipo essa daqui, a gente fala para a pessoa, olha, você pode criar uma história? O que você acha que está acontecendo nessa cena? A gente pergunta para a pessoa. E aqui, olha, é muito comum isso acontecer, né? Tem uma pessoa em uma jornada que pode escolher 2 caminhos, um de aprofundamento, mais inconsciente, o outro de subida, mais conhecido. Lógico, gente, se tratam de terapeutas aqui, tá? Eu já apliquei o jogo agora, mais ou menos, em mais de 150 pessoas, né? Eu não sei o número certinho, eu tenho que olhar, mas já apliquei em muita gente. Claro, as pessoas que são terapeutas, elas vão para esse caminho, geralmente, né? Um pouco mais simbólico na resposta. Tem gente que não, vai bem concreto. Olha, um cara estava fazendo peregrinação ali, está com a mochila e tal, desceu, tem um tiozinho lá que era perigoso, sabe? A pessoa fala de outro jeito, mas conta a história dela, com símbolos também. Então, o que acontece? Essa moça, ela fala, é um lugar de escolha, profundidade ou ascensão. Ambos os caminhos são bons. É como eu estou entre 2 caminhos. Aí ela começa a se colocar no lugar desse peregrino e tal, né? E ela escolhe esse símbolo, né? Ela fala, eu sou uma peregrina,
né, nesse momento, em busca de desbravamento e tal. A gente tem histórias, por exemplo, esse aqui, ele fala, olha, tem um rio correndo, no final desse rio tem uma espécie de piscinão que está aprisionando a água do rio. Talvez em algum momento vai transbordar e continuar seu curso. O tema de vida desse participante estava ligado à dificuldade que ele sente em relacionamentos sociais. E aí, quando veio essa imagem, ele contou a história que ele viveu na infância, ao redor de um grande rio, ele podia nadar livremente, aí ele trouxe a filha dele também, que a filha dele... Como é que chama, gente, quando a pessoa estuda café? Esqueci. Estuda café? Barista, é isso? Será barista, que é barista? Barista é quem faz o café. Isso, então deve ser isso daí. Ela é entendida, ela é estudiosa de café, ela entende todos os tipos, ela faz, enfim, trabalha com café. E aí ele lembrou, então, tanto do rio da infância quanto da filha, e ele falou, olha, na família eu consigo me relacionar, e fora não. Então, a carta foi evocando de uma outra maneira as experiências. Ele falou, até a minha adolescência estava tudo bem, né, onde eu vivi ao redor desse rio. Eu saí desse lugar e eu comecei a ter dificuldade de relacionamento. Então, tem coisas assim, né, que a carta... Oi? Várias historinhas. Então, quando você pega a carta... Não, na verdade, por já ter sido pré-escolhido, né, os temas e tal, ele abre um campo para a pessoa ficar aberta, né, para a terapia. Pô, eu achei muito legal esse conceito. Legal. Aí as emoções e palavra-chave também, né, que é uma outra categoria. Aqui a pessoa leu e fez esse desenho. Aí, quando eu perguntei para ela quais são as emoções que se destacam, aí ela falou, exatamente isso que está aí no desenho. Eu olhei e falei, ixi. Aí ela falou, tudo faz sentido, tudo está conectado, são ciclos que se fecham. Ou seja, isso estava claro na cabeça dela. Claro, na minha não estava, né, quando eu olhei esse desenho. Mas é interessante que para a pessoa evocou, né, esse sentido. Aí, gente, tem, por exemplo, situações, né, que remetem à história de vidas anteriores. Então, você pergunta para a pessoa o que ela está sentindo a partir de uma carta, aí ela vai lembrar de situações que aconteceram, que foi um pouco como eu falei desse daqui, né? Ela lembra situações da vida dela, tal. Título é algo muito interessante, gente. Essa participante, ela estava buscando orientações sobre os rumos a tomar em sua vida financeira e profissional. Aí saiu essa carta e ela dá o título Cuidado ou Ilusão. E aí ela percebe, a partir desse título, que ela tem uma questão com o marido financeira que é misturada e que ela já não sabe mais se estar com ele é uma forma de cuidado ou se ela está se iludindo e tal. Então, foi muito interessante que, a partir da carta, ela entendeu que a questão financeira dela estava diretamente atrelada ao problema com o marido. E é curioso, você fala assim, mas a pessoa já sabia, ela foi lá para fazer isso. Provavelmente a pessoa já sabia, mas ela não tinha isso com clareza, né, registrado na consciência. Faz uma diferença enorme, né, a gente saber e a gente reconhecer com consciência, né. Então, essa moça também, né, ela estava com um problema inflamatório no corpo, ela estava querendo lidar com a saúde, né, e aí ela contou uma história, era uma ursa marrom de fogo que acorda na escuridão do inverno faminta, come fruto da árvore de fogo que queima por dentro, incomoda o canto inferior direito e também as patas. E aí ela falou, olha, eu como a ursa tenho que tomar cuidado com o que eu como para não inflamar. E aí ela falou, essa ursa se parece comigo, ela é brincalhona e explosiva ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa se projetou numa ursa, né? É muito interessante essas projeções, como vão acontecendo, né? Aqui, eu acho que eu vou pular. Aqui a gente tem, por exemplo... Quer falar? Não, pode pular. Aqui a gente tem as fases alquímicas. Então, por exemplo, a gente tem uma carta, né? Estávamos na nossa casa de infância, eu, meus pais e minhas irmãs. Era uma casa de madeira, eu cresci assim, adorava essa casa. Minha infância foi bem feliz. Estava acontecendo uma festa com música e mais pessoas, adorávamos receber gente. Quando, de repente, alguém colocou fogo sem querer. Foi muito rápido. Fogo começou a se alastrar, como se fosse um filme. Tinha fumaça e chamas e eu tinha que salvar a minha filha. Aqui a gente tem um clássico de Calcinatio, né?
que aparece o elemento fogo na sua versão mais destrutiva, né? Porque o fogo ele é um símbolo muito... ele tem muitas, né? Ele é polissêmico, como todo símbolo, né? Mas o fogo tem essa coisa da paixão, do desejo, da intensidade, do lampejo, né? Da intuição, do conhecimento. Ele tem também esse aspecto da raiva, né? Da destruição. Então, né? Ele tem vários aspectos aí. E o fogo, alquimicamente, ele traz uma imagem muito importante. Ele tem uma passagem, né, de nigredo para albedo muito importante, que é essa transmutação de uma matéria escura, ou seja, daquele processo que você está ali perdido, adoecido, numa dor, né, muito vinculado a algo que te frustrou, a um desejo, né, que tem a ver com fogo, a um desejo que não se realizou e que te trouxe frustração, dor, humilhação, raiva, irritação, tudo isso, né, todos esses processos. E que aí você fica presa num discurso meio vitimista, porque o discurso vitimista, ele parece que é de coitadinho, mas ele na verdade, ligado, ele é alimentado por uma raiva, né, muito grande, por algo que a gente achava que a gente merecia e não se realizou, né? Nossa, eu fiz tanto esforço, isso não veio, né? O discurso vitimista, ele tem umas arapucas, assim, ele tem umas artimanhas que a gente mesmo prega com a gente, né? Porque se ele fosse só vitimista de coitado, a gente perceberia e sairia mais dessa situação, porque fica meio ridículo, mas ele tem umas artimanhas, a gente fica com raiva, se sente merecedor, cobra da vida, da espiritualidade. E aí, calcinátil é a hora que a gente tem que queimar esses desejos do ego, né? Esse ego inflamado que está identificado com desejos que foram frustrados. Então, uma identificação de ego e sombra, né? E que precisa ser queimada para isso se liberar, né? Para transmutar essa matéria. Então, fazer a passagem de nigredo para albedo dá um super trabalho. Então, fogo é um elemento com um potencial enorme de transformação, é uma fase importante, né, para tirar a gente desse discurso, né, daquele que não foi, né, a vida não fez jus ao nosso papel, ao nosso valor, ao nosso lugar, né? A gente tem que sair disso e fazer alguma coisa com isso, transformar. Pode ser que a vida não tenha sido justa mesmo, ela em geral não é, né? Mas aí o que a gente faz com isso? Então, essa é uma hora que a gente trabalha falando para a pessoa desses desafios, né? E, em geral, a pessoa realmente ela identifica alguns processos, né? A raiva mesmo, o desejo frustrado de não ter tido, por exemplo, essa mulher, né? De não ter tido uma infância leve e feliz. E aí, com isso, ela ferrou o relacionamento dela. Ela, né? O que ela pôde, ela fez, claro. Mas é isso. Então, é um momento muito importante do jogo também. Aí a gente tem, deixa eu ver aqui, o símbolo. Gente, o símbolo é muito legal, né? Porque ele é muito ilustrativo. Então, por exemplo, tem aqui, tinha um relato de um sonho, que, olha, eu estava na minha casa de infância, havia um grande animal-mãe, muito parecido com um elefante, ou melhor, um mastodonte, ou acho que era uma anta gigante, que tinha 2 filhotes. Aí vai a história, né? Aí a menina, na hora de escolher o símbolo, ela fala, tá parecendo eu, essa anta gigante. E aí é muito interessante, porque a gente foi fazer a amplificação simbólica da anta e a gente identificou que o animal, por ter uma visão limitada e ser meio grandona, assim, é um animal que vai ele é meio estabanado e ele vai abrindo caminhos na mata, justamente por não enxergar e ser grande. Então, vai fazendo uma abertura de caminhos na mata. E aí, isso pode trazer reflexão, né, de que, por mais desorganizado e com falta de clareza que tem sido o caminho financeiro dessa pessoa nos últimos anos, novos rumos foram abertos, como foi o caso da graduação em psicologia, que permitiu que ela trabalhasse e tal, que ela fez isso meio que no escuro, assim. Então, esse simbolismo da anta abriu um monte de perspectivas para a gente pensar. Esse é um outro caso que eu acho muito interessante, porque uma participante ela queria estudar no mestrado a mitologia dos orixás na construção da identidade negra na clínica junguiana. E aí ela tirou a carta do espelho e
começou a falar, e aí quando a gente foi fazer a amplificação simbólica do espelho, gente, é meio óbvio, né? Mas aí, nesse momento, ela olhou e falou assim, nossa, eu sou branca, eu não deveria estar falando desse tema nesse momento, que é uma coisa, parece óbvia, né? Para mim parece óbvia, mas assim, para ela não estava óbvia. Ela foi até o mestrado, fez o projeto, entrou no mestrado para falar sobre a identidade negra, a mitologia dos orixás e tal. E aí, no momento do jogo, ela olha e fala, caramba, verdade, né? Eu não tenho lugar de fala. Que é uma coisa que quem trabalha com esses temas afirmativos já reflete, né? E eu achei tão interessante que ela não tinha refletido sobre isso até então. Bom, aí, gente, aqui tem a ver com as respostas do questionário, tá? Só para vocês entenderem, a gente está no finalzinho aqui, né? Então, basicamente, o questionário trazia assim, olha, o jogo Símbolos do Inconsciente cumpre seus objetivos de trazer orientações sobre um tema de vida, e aqui era concordo totalmente, concordo parcialmente, sou neutro, discordo parcialmente, discordo totalmente. E a gente vê que, assim, o grupo, ele está todo pendendo para o concordo, né? Seja parcialmente ou totalmente, mas a maioria em totalmente, em quase tudo, né? Então, isso é um sinal muito bom, porque é um grupo muito crítico, de gente com muito estudo, e que está acostumada com instrumentos dentro do campo científico. Então, isso nos deu uma perspectiva de validação muito bacana, né? Então, o jogo Símbolos do Inconsciente convida a ampliação de consciência, os elementos abordados durante a sessão do jogo trouxeram reflexões e percepções que foram elucidativas para mim, para a minha trajetória. O jogo abordou conteúdos, símbolos, que fizeram sentido para mim, que pareceram estar relacionados a mim. Você vê, né? São conteúdos totalmente fora, né? Não são da pessoa, e aí trazem para o universo da pessoa, né? Aí os conteúdos abordados durante a sessão trouxeram novos elementos, o jogo promove uma experiência terapêutica, o jogo é um instrumento de abordagem junguiana, ou seja, foi fazendo essa pesquisa, né? Para trazer a experiência das pessoas. E aí, gente, se a pessoa usaria ou não o jogo, tem bastante gente que usaria, né? Tem algumas pessoas que ficaram ali, né? Concordo parcialmente, outras são neutras, não usariam. Isso não significa que o jogo não tenha sido aprovado, né? Pelo contrário, porque as respostas são todas positivas, mas tem muita gente na clínica que trabalha de outro jeito, né? Não usa instrumentos e tal. E aí, gente, tem muitos elogios, né? Gostei muito, me trouxe uma possibilidade de reflexão sobre minha questão trabalhada, confirmou que estava intuindo a respeito daquela situação, foi muito bonito e profundo, um presente. O jogo foi uma experiência riquíssima. Então, assim, gente, muitos comentários. Os comentários eram livres, a pessoa não era obrigada a fazer comentário, né, na pesquisa, e muita gente fez muitos bons comentários, tá? Então, a gente tem aí o reconhecimento, né, do material, foi bem legal. É isso. Então, aqui, esse é uma apresentação, né, básica, assim, que estava logo no começo, assim, logo que eu estava fazendo a pesquisa. Mas a gente tem outras formas de jogar, né? Tem a coletiva, como eu falei, que aí é uma outra organização. A gente pode definir um tema de vida para o grupo todo, trabalhar o mesmo tema de vida, ou pode ser um tema de vida de cada um e a gente vai se ajudando, né? Nos temas de vida, tem que completar as fases alquímicas no tabuleiro. Aí tem algumas diferenças da sessão individual. Ele se torna um pouquinho mais lúdico, mais de entretenimento, menos terapêutico num sentido clássico, né? Ele se torna mais de entretenimento. É isso. Fantástico, né? Bom, e a pergunta já estava respondida ao longo de toda essa entrevista, está aqui embaixo, né? símbolosdoinconsciente.com.br. Pô, Clarissa, foi fantástico. Você vai ter que voltar mais vezes aqui, não tem? Porque legal. Depois que a gente viu hoje, vai ter muito mais coisa para conversar. Obrigadão. Bom, Robson Belli, suas considerações. Bom, eu fiquei curioso, porque no começo ela falou de uma possibilidade de um jogo online. Isso existe online, uma plataforma, ou é feito de outra forma? Através do site, tá? Eu vou compartilhar para vocês verem. Acho que vai ser legal se eu compartilhar, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Vamos ver se dá certo. Aí eu vou compartilhar, acho que a tela, né? Assim que faz, será? É isso. Compartilhar a tela cheia.
Não gostou. Janela, também não gostou. Essa coisa do StreamYard. Já sei o que eu vou fazer. Espera aí, eu vou abrir uma outra aba, um outro lugar, e aí eu abro os símbolos do inconsciente lá. Porque se... Símbolos do inconsciente. Porque aí, gente, lá nesse site, não está aberto, tá? Para todas as pessoas, porque esse é um conteúdo pago, né? É um conteúdo privado. E aí a gente tem... Espera aí, só um minutinho que eu estou entrando aqui. Larissa.franco. Eu estou fazendo o meu login aqui, porque senão vocês iam ver meu login, daí ia ficar engraçado, né? Ao vivo não ia dar certo. Então, estou voltando. Ó, agora eu vou compartilhar. Não é essa não, é essa aqui. Compartilhar. Aí vocês me falam se está compartilhando ou não. Tá certinho, compartilhou. Tá? Bom, aqui tem o site, né? Eu já fiz o login, né? A gente tem aqui, tem que olhar, né? Brincar no site depois, tá? Tem umas páginas, aqui tem o início, o jogo, formação, depois dá uma olhada, tá? Aí a gente tem aqui com pessoas que já fizeram o cadastro, o registro e tal, página de membro privada, né? Uma área do site que é reservada, e aí vamos jogar. Estão me acompanhando? Uhum. Tá, aqui tem o dado, né, que a gente clica, e aí ele vai aparecer aqui, ó, o dado vai começar a se mexer. Estão vendo o dado? Então, a ideia é que a gente fala para a pessoa, depois da pessoa elaborar o tema de vida, né, com a gente está aqui na interação numa outra página, né, a gente abre a outra página, está conversando numa plataforma, né, que pode ser qualquer plataforma de interação, e aí eu peço para a pessoa ir para essa página, né, e ela vai pensar no tema de vida dela, de olho fechado, e clicar. Clicou, ó, caiu I, cartas de imagem, a gente desce, tem 3 cartas aqui grandes, tá vendo? A gente clica em cima da carta de imagem, ela começa a se mexer. E aí, de novo, fecha os olhos, a hora que parar, né, pensou no tema de vida, parou. Vamos lá olhar, ó, desce aqui, cartas de imagem. Aí vai abrir uma outra página e tem todas as cartas. Aqui a gente tem uma carta, ó, a 3i que tinha saído, né? Ela é uma carta alquímica. E aí a gente vai trabalhar com a pessoa olhando para a tela e eu vou falar com ela, olha, o que está acontecendo nessa cena? Me conta uma história, o que você acha que está acontecendo nessa imagem? E a pessoa vai começar a contar do jeito dela, tá? E aí depois eu vou pedir, que emoções que se destacam, suas, das personagens? Me dá um título. Ou seja, aí eu vou fazer aquele roteirinho que eu conversei com vocês. Depois a pessoa passa, tem atrás das informações, né? Ela vai escolher um símbolo no final, ó, cabeça, machado, corvo, sexo, flecha, o deus, e a gente vai no livro dos símbolos, que também está online, né? Também está nessa plataforma. Então está tudo online, está tudo feito online, né? Tem todas as cartas aqui, né? De imagem, com as informações no verso, né? Então, algumas que vocês não viram, né? É legal mostrar. Então, assim, tem tudo aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem as que são de narrativa também, conforme eu falei nesse aqui, né, do dado, a gente tem os 3 tipos de carta, né, que a gente clicou aqui. Então, se a pessoa tivesse tirado no dado N, por exemplo, ela ia clicar aqui no N, né? E aí ele ia se mexer, clicou, pronto. Aí vai na carta de narrativa, vai lá no N, ó, no 13, né, no número 13 que a gente tirou, opa, 13, sempre à esquerda, é a carta que a gente lê primeiro, e aí ela lê, eu vou pedir para ela desenhar, vou fazer os procedimentos, e depois, a hora que a gente terminar, vai escolher um símbolo aqui atrás. É o mesmo procedimento. E se tivesse tirado a de zona de sombra, daria no mesmo, né, gente? A mesma coisa, que o dado estaria colocando ZS, tem uma hora que ele está ZS aqui, a gente clica nessa daqui, ó, né? Abre aqui a página, vai ter mista, ó, a zona de sombra ali tem mista, e a gente faz a abertura, fala sobre a carta, os procedimentos e tudo.
É isso, o jogo é feito aqui mesmo. E aí, para quem está jogando sozinha, está aprendendo, né? A gente tem o roteirinho aqui de interpretação das cartas para ajudar a pessoa, né? Que vai fazer. Então, quem está fazendo o treinamento, a gente deixa no site. Tem todos os livros também no site, né? Eu acho importante olha, aqui tem os livros, então eles estão abertos. Assim, tá nessa página fechada, mas os livros eu deixo eles com acesso, né? Então, a gente tem o livro do jogo, que conforme eu falei, só para vocês verem a carinha, né? Como que ele está funcionando. Aí tem o sumário, ó, currículo, apresentação do jogo, modalidades do jogo, objetivo, elementos, procedimentos, a fundamentação, a pesquisa, essa principal, os resultados e formas de análise, as considerações finais, as informações de contato e referências. Então, o livro está bem completinho. Aí, o livro dos símbolos, se a gente... ele tem, por exemplo, abraço, acidente, adoção, tem vários símbolos aqui, advogado, África, agitação, água, águia, ajoelhar-se, alojamento, são símbolos que saem durante o jogo e que a pessoa pode pesquisar aqui, amplificar, né? A gente faz esse processo. E o cartão orientativo é para ajudar a pessoa que está jogando e que ainda não tem na cabeça os passos, né? Do roteirinho. Vocês estão... Tá dando para ver, né? Tá. Tá legal. Então, aí o roteiro de interpretação mesmo, para ajudar, né? E é isso, gente, deixa eu interromper. Então, ele é feito online. A maioria dos meus atendimentos hoje são online, né? São pela via do site mesmo. Fantástico. Então, agora sim, Robson, suas considerações finais. Eu tinha achado muito interessante a proposta do online também. Eu não pude deixar passar, desculpa. Mas... Não, mas facilita. Tipo, você está no Japão, por exemplo, né? Alguém que está assistindo a gente que não mora no Brasil. Então claro. Mas japonês eu não sei falar. Então, a gente vai precisar de um tradutor. Mas, sim, facilita total, né? Hoje, o online é muito importante, né? Uma via muito importante mesmo. Bom, agradeço a Clarissa por ter voltado, né, trazido esse conteúdo para nós. Espero que volte mais vezes, realmente. E muito obrigado. Espero realmente vê-la mais vezes por aqui. Joia. Clarissa De Franco, suas considerações finais. Também agradeço demais. Adoro o espaço de vocês. É muito acolhedor e muito também... profundo, né? Tem conhecimento mesmo, assim, profundo. Isso é muito legal, porque a gente que se empenha, né, na arte. Então, é bonito de ver. Então, dou os parabéns aí por todo o trabalho que vocês realizam. Eu estou há pouco tempo, né, acompanhando o trabalho de vocês, mas já entendi a profundidade, que é diferente de outros espaços, né, que a gente vê que, às vezes, as pessoas estão brincando de mago, né? Então, não, acho que aqui a gente vê seriedade, profundidade, então isso me encanta, né? Me faz me identificar bastante. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar me aproximando de vocês e ter esse espaço aqui, né? Que é lindo e é de uma riqueza enorme. E é isso, também deixar aí disponível o meu contato, né? Para quem quiser mesmo conversar, entender melhor sobre o jogo e sobre outros temas, né, que eu trabalho, análise de sonhos. Eu também, quando eu trabalho terapeuticamente, eu trabalho muitas vezes só com análise de sonhos, a pessoa às vezes vem só para isso. Eu faço circuitos terapêuticos, né, que envolvem tarô, sonhos, uma sessão do jogo, uma sessão de astrologia. Então, a gente vai destrinchando o mesmo tema com vários instrumentos. Então, assim, se a pessoa quiser conhecer meu trabalho, né, fica aí o contato. No próprio site tem meu contato e tô super aberta aí para estreitar esses caminhos. Muito obrigada. Maravilhoso. E para vocês que acompanharam a gente até agora, então não esquece de dar like, segue o canal. Hoje tem muita gente, acho que deve estar vindo um monte de psicólogo para ver o jogo, né? Por causa da Clarissa. E saiba que assim, a gente tem uma área só de entrevistas com psicólogos, acho que a grande maioria de junguianos,
que falam de magia e abordagens de coisas herméticas, hermetismo e tal, pelo ponto de vista da psicologia. Então segue o canal e dá uma olhada que vale muito a pena. Essa aqui já entrevista 570 e alguma coisa que eu perdi, né? Então a gente se vê. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Robson. Vocês que assistiram a gente. E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati. Obrigada. Tchau.